Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui eu ensino massoterapeutas a arte de deixar o cliente 100% satisfeito logo no primeiro atendimento. O meu nome é Alessandra Marcelino e hoje nós vamos conversar sobre a famosa dor no nervo ciático. De que ponto a gente deve partir para começar a tratar essa dor muito famosa? Como eu já falei, meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da massoterapia podal e hoje a gente vai mesclar esses conhecimentos, a gente vai saber o trajeto do nervo, como a gente deve tratar, manobras que facilitam você satisfazer o seu cliente 100% logo no primeiro atendimento, com manobras específicas para melhorar a condição dele, fazendo com que você também seja uma referência no seu mercado da massoterapia podal. Vamos lá então? Mas Alessandra, então quer dizer que hoje a gente vai trabalhar e conversar sobre a famosa dor no ciático? Sim, e tratar ele com a massoterapia podal. Isso é importante. Por quê? O que é o nervo ciático? Né? Que quando a gente percebe o cliente já está falando, ele já vem de algum diagnóstico, a gente vai ver que o diagnóstico médico, ele às vezes ele bate com o que diz a dor do cliente e às vezes não. E às vezes o paciente ele está medicado e ainda está com dor. Então o massoterapeuta ele está capacitado a fazer manobras específicas naquele segmento para melhorar a condição do seu cliente logo no primeiro atendimento. E o que é a dor no ciático, né? Primeiro a gente tem que dizer que ele é o maior nervo do corpo humano. Ele é o maior nervo. Ele é calibroso. Bom dia. Tudo bem, Fabiane? Vai me dizendo aí como é que tá o som, já que você foi uma das primeiras que a gente está entrando em contato agora. Como é que tá o som, Fabi? A gente está falando sobre o nervo ciático hoje. Como que o massoterapeuta, ele... Sabe aquela fagulha? Vou começar por aqui? É isso que eu quero te falar agora. Como você deve planejar o teu atendimento na arte de deixar o cliente satisfeito logo no primeiro atendimento. O nervo ciático. Bom dia! Da onde você está falando, Fabi? Hã? Tá legal. Me fala de onde você está falando. Eu sou muito curiosa e eu acho o Brasil um país assim maravilhoso, grande e que a gente pode estar muito em contato com as pessoas, né? Acho que tô legal. Tô curtindo isso. Então, Braço do Norte, no norte, perto da onde, Fabi? Santa Catarina, olha que top! E você é massoterapeuta? Trabalha assim e me diz onde dói, onde é a tua dor, Fábio? Me fala. Porque olha, a gente já tem falado com massoterapeutas que estão com muitas dores, impedindo da gente conseguir aumentar a nossa rede de contatos próximo de Tubarão. Que legal! Sabe que eu já tinha ouvido falar do Braço do Norte, só que eu não tinha eu não fazia essa conexão no globo, sabe? Que legal, você é físio, mas trabalha com as mãos, Fabi? Assim como eu, é fisioterapeuta e trabalha com as mãos? Que top! Eu adoro, isso é um privilégio, né? Você sabe trabalhar com as mãos, porque eu tenho vários colegas que eles são ótimos fisioterapeutas, mas para os exercícios específicos, para fazer coisas bem específicas, eu acho legal também, mas quem trabalha com as mãos é incrível, né? Ó, eu vou falando e eu quero que você faça alguma pergunta, se sinta à vontade em fazer perguntas, tá bom, Fabiane? Que legal. Bom dia, Patrícia. Que legal, muito legal.
faça sua pergunta se você estiver com alguma dúvida. E hoje a gente está falando sobre a arte de satisfazer o seu cliente logo no primeiro atendimento. E a nossa conversa vai ser muito de encontro a como você dá partida no tratamento do nervo ciático. E o que o nervo ciático é, né? Ele é o nervo mais calibroso do nosso corpo. Bom dia! É um nervo bem calibroso e ele é formado por várias raízes nervosas. Então imagina que vem formando raízes nervosas lá de cima, chega perto do sacro, ele se junta e a partir daí ele vai inervando glúteos, posterior de coxa, e quando ele chegar lá no joelho, ele se bifurca de novo e vai formar o nervo tibial e o nervo fibular comum, isso bilateralmente. Olha que importante. E a partir daí ele segue até o pé. Muito, mas muito importante. E por que é importante a gente saber o trajeto do nervo ciático? Porque é lá que a coisa acontece. É a localização do trajeto que o massoterapeuta ele tem a capacidade de atuar com manobras específicas. Ah, não! Que legal! Não, já volta aí, Fábio, já vai voltar. Não desiste. Força, fé, foco, não desiste, tá? Olha só, então é importante a gente saber o trajeto do nervo, justamente porque é lá que as coisas acontecem. Dor, formigamento, sensação de choque, tudo isso acontece no trajeto. E quando o massoterapeuta ele está disposto a saber onde está a causa, ele vai saber tratar. Porque é assim. E o trajeto, como eu falei, ele pode ter dor com sensação de formigamento, pontadas, aquelas pontadas como se fossem pequenos choques, e sabendo de todo esse alvoroço que acontece por causa da dor no nervo ciático, é que eu desenvolvi um método para tratar essa condição de dor, que é com os pés. Sim, olha que interessante, usar os pés como sua principal ferramenta de trabalho. Ah, que legal! É verdade. Trazendo assuntos de qualidade para a qualidade de vida de pessoas, girando. Um beijo, Fábio. Até mais. Até mais. Então, todo esse alvoroço, ele vai de encontro a um tratamento específico que a gente tem que deixar muito claro para o cliente a hora que ele chegar, né? Então, no método da massoterapia podal, a gente mescla movimentos, ou seja, os deslizamentos, os amassamentos, as pressões, fazer com os pés estimulando toda a circulação e aquecendo a musculatura, levando a um relaxamento profundo, atingindo músculos, fáscias e tendões. Isso é importante porque se a gente já viu que o nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo humano, ele é calibroso. A condição de nervo, ela já é precária. A condição do nervo, ele é pouco vascularizado. Por isso que nessa situação nós temos que fazer a manobra certa para atingir músculos, fáscias e tendões em uma única manobra. Imagina você fazendo com que uma manobra que saia da prega glútea e vá até o calcanhar nesse movimento de concha que a gente fala no método da massoterapia podal. O arco plantar, ele faz uma concha e ele, como se ele abraçasse todo o segmento da musculatura, fazendo com que aquele segmento melhore. E como ele vai muito profundamente, ele vai ativar a circulação sanguínea, trazendo e fazendo com que aquele trajeto melhore. Pegou? Que quando você melhora a condição do nervo, você vai melhorar a condição de dor do seu cliente e com isso você vai trazer essa satisfação para o cliente logo no primeiro atendimento. É
é sobre a arte de satisfazer o cliente logo no primeiro atendimento, é que a gente junta e faz conexões com os tratamentos, fazendo com que cada movimento ele seja pensado, ele seja direcionado, e com isso não tem erro. Você vai adiante. Você vai melhorar o quadro de dor do seu cliente, fazendo com que ele sim, que ele fique 100% satisfeito. Por quê? Quando você vai tratar, ele também, você vai avisando ele que naquele movimento que você faz, tem dor. E por isso que essa... Bom dia, Mary! Bom dia! E fazendo com que todo esse movimento tem dor, mas é necessário fazer para aumentar a vascularização do nervo, tá? Bom dia! Bom dia! A gente está falando sobre dor no nervo ciático. Com isso, olha que maravilha, você não tem dores nas mãos porque você vai tratar o seu cliente com os pés. E aí você me pergunta, tá, Alessandra, mas vem cá. Quais são os sintomas que a gente pode perceber no paciente que tem o nervo ciático inflamado? Lembra? O nervo ciático, ele é um problema recorrente, ele afeta várias pessoas, ele não tem, nós vamos ver ao longo da nossa conversa que várias pessoas são acometidas, porque ele é calibroso e depende de uma alteração que ele tiver, ele vai dar dor sim. Quando existe a compressão ou a inflamação do nervo ciático, surge a famosa a dor ciática, que a gente fala, né? Que causa sintomas como dor intensa. Aí a gente já vai começando a fazer conexão. Dor intensa, né? Na parte das coxas, glúteos, pernas, coluna. A pessoa não consegue manter a coluna ereta, porque a gente está falando de nervos. Então, isso aí estica o nervo, dando a dor. Outra coisa que ele não consegue fazer é sentar também, porque sentar é como se você estivesse sentando no nervo. Isso causa dor, tá? Isso aí é muito fácil da gente ver quando o cliente está chegando, ele já está arrastando a perna, porque a gente vai ver também que com o nervo ciático inflamado ou alterado por algum tipo de compressão, o paciente vai ficar perdendo força na perna. Imagina que o nervo ele é pouco vascularizado, ele está comprimido, ele está inflamado e ele não está mandando mensagem para os músculos ficarem fortes. Então ele vai perdendo força no trajeto dele. Então, o massoterapeuta, a pessoa que está responsável em fazer com que o cliente melhore logo no primeiro atendimento, ele vai trabalhar bastante a parte posterior do cliente que chegar com o nervo ciático. Lembrando que ele sai lá da base da coluna, se bifurca, passa pelo glúteo, passa pela parte posterior de coxa, se bifurca de novo em fibular comum e nervo tibial, e com isso vai até os pés. Olha como ele é grande, olha como ele é suntuoso, ele é maravilhoso. Por ser calibroso, a gente tem que cuidar dele também. A fraqueza nas pernas é uma das condições que a gente, quando o paciente chega, a gente tem que se atentar, tá? Porque o nervo ele está comprimido e por isso a sensação também de formigamento. Então, massoterapeutas, aqui a gente já tem uma ideia de tratamento. Olha só, a gente já sabe todo o trajeto dele, já sabe como que ele está se comportando. Então, o tratamento ele vai de encontro a aumentar a vascularização do tecido para nutrir o nervo, já que a condição dele é de pouca vascularização. Então a gente tem que aumentar aquele processo de manobras específicas em todo o trajeto, trazendo melhor vascularização, aumentando a oxigenação do tecido para que aquele tecido melhore a condição do nervo. Isso é importante a gente saber.
o nervo ele é pouco vascularizado. A gente acabou de falar isso, então o que a gente tem que fazer? Caprichar na manobra. Por isso que nós utilizamos os pés. O pé ele vai mais profundamente, ele faz com que músculos, fáscias e tendões eles sejam bem atingidos em uma única manobra. E é por isso que eu falo que a arte de fazer com que o cliente se satisfaça 100% logo no primeiro atendimento, ela é muito inevitável, ele é evidente para falar a verdade, porque a massoterapia podal, ela realmente surpreende, porque a característica do método é que as manobras que a gente faz, a gente atinge músculos, fáscias e tendões em um único movimento, fazendo com que você não se canse na sua jornada de trabalho. Esse é uma das coisas mais importantes também, porque com isso você consegue melhorar muito mais pessoas, você consegue atingir muito mais clientes, melhorando a condição do seu cliente, né? Podendo muito fazer com que o seu cliente fique satisfeito logo no primeiro atendimento. É uma satisfação, não é? Você melhorar o cliente logo no primeiro atendimento. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Pensa que isso quer dizer, tudo o que eu falei, é que existe a possibilidade de ajudar muito mais pessoas com o método da massoterapia podal, porque você vai deixar as mãos para avaliar e os pés para tratar. Com isso, você consegue aumentar o nível de pessoas que você ajuda, porque você não vai se cansar. Não é se cansando dessa forma, sabe? Olha só, e aí você me pergunta como que podemos avaliar o nervo ciático? De que forma nós podemos analisar o nervo ciático? Eu vou ser bem categórica aqui, porque o massoterapeuta ele tem toda a capacidade de fazer isso, porque é com as mãos, é palpar, é pegar no tecido muscular e fazer todo o trajeto do nervo. Isso é avaliar. É ver onde está doendo mais. É pegando, é saber se o cliente fica muito tempo sentado, ou ele fica muito tempo em pé, de que forma o cliente se comporta durante a jornada de trabalho dele. Isso vai dizer muito sobre a dor dele. Porque veja que a gente tem movimentos rítmicos e concentrado em certas atividades. Por exemplo, o digitador, ele vai ter muita dor nos braços, vai ter dor nos tendões, ele vai ter, pode ter uma lesão por esforço repetitivo, né? Então, saber da onde está vindo, qual é o ofício do teu cliente, o que ele faz para poder ter desencadeado essa dor ciática. Isso é saber avaliar, é saber qual é o ofício. E quando você sabe da onde vem a causa da dor, você consegue tratar a dor, mas consegue orientar a pessoa que também está sofrendo com isso. Porque se for uma pessoa, por exemplo, que fica só em pé, ou uma secretária que fica só sentada, ela gira o corpo para pegar na gaveta, isso tudo vai desalinhando a coluna dela. Assim a gente pode indicar outras coisas, ou pelo menos pode dizer, isso está afetando o seu trabalho, a sua saúde, e vai afetar cada vez mais daqui para frente. Então, como avaliar é uma coisa muito importante. Palpar significa examinar,
A gente examina com as mãos, explorar através do toque. O massoterapeuta, ele está destinado a fazer isso. Então, o massoterapeuta avalia com as mãos e ele trata com os pés. As mãos, elas são maravilhosas. A gente consegue fazer grandes torções, trações, uma boa avaliação. Tudo isso a gente faz com as mãos. E com o pé, como são manobras amplas, como aquela que eu falei, que sai da prega glútea e vai até o calcanhar para tratar o nervo ciático, que é um nervo longo, é um nervo calibroso, tudo isso você pode fazer com os pés com bastante tranquilidade e segurança. Tá? Porque no método da massoterapia podal, a gente começa e termina o movimento com a mesma energia. A gente não cansa as mãos. Porque as mãos, elas têm músculos pequenos e elas se fadigam com muita facilidade, fazendo com que o massoterapeuta ele sofra com dores muito intensas em braços, mãos, cotovelos. Tudo isso ele é evitado com o método da massoterapia podal. Mas mais do que isso, ele é um método em que você vai encontrar dentro do método uma caixa de ferramentas que a partir do momento que o cliente vir com algum tipo de dor, você vai saber orientá-lo, você vai saber tratá-lo. E isso que eu chamo de você ter a arte de satisfazer o cliente 100% logo no primeiro atendimento. Porque você tem condições dentro do próprio método a ajudar aquela pessoa. E isso, para mim, é o melhor, não tem preço, tá? O que a gente, e eu sinto falta em muitos profissionais, a gente tem que resgatar o olhar clínico para o corpo humano, para o corpo do nosso cliente. E tudo isso é a partir do toque. Porque tocar é se conectar, é a conexão que surge daquele ponto a partir do momento que você toca no seu cliente para avaliar ele, permite que o massoterapeuta ele capte maiores informações da estrutura daquele segmento, daquela estrutura, daquele músculo. Vai estar com encurtamento, não tem alongamento, está tensionado, como é que está a fáscia? Tudo isso o massoterapeuta ele tem capacidade de avaliar. Saber avaliar te dá segurança, massoterapeuta. Saber avaliar te dá segurança no tratamento para com o seu cliente. E é por isso que eu digo que você trazendo para o cliente 100% da satisfação dele, vai garantir que você seja um massoterapeuta além do convencional. Além do convencional. Porque você aumenta a segurança do cliente, você aumenta a fidelização que ele tem para com você. Tudo isso aumenta em um único atendimento. Porque você tem manobras, você tem como fazer isso, né? Mas, e o que causa, né? O que causa a dor no ciático? Isso é importante a gente saber também, porque às vezes a gente tem pessoas muito próximas de nós mesmo que tem a dor na ciática. Então, quando a gente sabe tratar, sabe de onde vem, qual é a causa, né? A causa ela pode ser a compressão do nervo, lembra que ele é um nervo calibroso, então pode ser a compressão desse nervo. Quando a pessoa está com uma hérnia discal, por exemplo, ali em L4, L5, que é bem onde está saindo a inervação, ele foi formado, ele está saindo dali. O desalinhamento de vértebras, porque as vértebras, anatomicamente, elas são posicionadas empilhadas, né? Elas são assim, empilhadas. Se uma desalinha a outra e uma vai para um lado, isso também, pinça aqui, pinça lá, isso também vai dar dor no ciático. E olha só, também tem uma causa que eu achei bem e acho bem interessante, porque isso a gente tem que
orientar o paciente também, porque quando existe uma alteração no tônus muscular, aquele tônus ele está alterado, ou ele foi para mais ou ele foi para menos. Por exemplo, a alteração muscular desse tônus no glúteo, por exemplo, mulheres que praticam atividade física muito intensa, ela tem o glúteo tão trabalhado que ela pode desenvolver a dor no ciático, porque está tão tensionado naquele momento que tensiona um músculo que vai dar dor no ciático. Houve um aumento do tônus, mas o contrário também pode acontecer. Às vezes uma pessoa com aquele glúteo muito flácido, ele desaba em cima do nervo e comprime, dando dor. Então, veja que como a alteração do músculo, do tônus muscular, ele vai muito de encontro à dor também, sabe? Então, o nervo ciático, ele pode ser alongado, mas quando ele não está na dor. Porque quando ele está na dor, alongar o nervo ciático, mamma mia, é muito doloroso. É muito doloroso mesmo. Outra causa que pode ser é uma variação anatômica. Como é que é isso? A síndrome do piriforme. O piriforme ele é um músculo bem embaixo é um músculo embaixo do glúteo. Tem o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Ele está ali muito próximo do glúteo mínimo. Então, se tem uma variação anatômica onde esse músculo faz com que o nervo ele passe entre esses dois músculos, tem uma variação anatômica que também dói bastante. Então, para tudo isso, existe uma causa, mas também existe um tratamento. E também existe a orientação para com o paciente. Olha como ele parece ser difícil, parece ser delicado isso, mas quando você começa a se comunicar com o paciente, você vai encaixando tudo conforme tem que estar no lugar. Fazer o tratamento certo, a manobra certa, dar a orientação certa para o teu cliente, porque você sabe de onde que está vindo, sabe? Quando a gente sabe de onde está vindo, a gente sabe como proceder. Por isso que a avaliação ela é de extrema importância. Avaliar é uma arte. Quando você avalia, você sabe tratar. Massoterapeutas, não é isso? O que vocês acham? Quando você sabe de onde vem a dor, você sabe como tratar. Isso é importante. Isso é importante para todo mundo. Para você como um profissional responsável pela pessoa que você está cuidando, e também é importante para o cliente saber as orientações que a gente tem que passar para ele também. E daí a gente entra na parte de como tratar o nervo ciático. Eu já falei que nós temos uma manobra dentro da massoterapia podal, em que a gente pega da prega glútea até o calcanhar numa única só manobra, num único só movimento, e ali você vai trabalhando para aumentar a oxigenação daquele tecido. Começa de um ponto e vai até o outro. Mobilizações também na pelve vai ajudar bastante. Bom, a gente já viu que a dor no nervo ciático ela é bem comum também, e ela tem várias causas. Porém, o tratamento ele tem que ser certeiro mesmo. E a gente já vem falando na nossa conversa que aumentar a vascularização do tecido vai ajudar a parte do nervo ciático, não é? Então, dessa forma eu posso ajudar o cliente. Então, eu criei o método da massoterapia podal justamente porque eu sentia essa necessidade de tratar o cliente da melhor forma possível. Então, ter o conhecimento do método vai te ajudar a utilizar o peso do seu corpo e os seus pés, que adquirem formas funcionais, e você terá um resultado muito melhor
do que se você utilizasse só as mãos. Porque você está usando o peso do teu corpo. Os pés, ele atinge formas funcionais. Fazendo isso, você melhora 100% a satisfação do seu cliente logo no primeiro atendimento, porque você vai fazer de todo o possível para melhorar a qualidade de vida dele naquele momento. E aí, nós temos uma manobra também, que é com a almofada superior do pé, no movimento que a gente chama de movimento de parafuso. A gente vai trabalhar todo o trajeto do intestino, todo, começando do colo descendente, indo para o ascendente, transverso e descendente. Por quê? Porque o intestino está intimamente ligado com a lombar. As alças do intestino são fixadas na lombar. E com isso, quando tem uma alteração na lombar, dá uma alteração no intestino, e o contrário é verdadeiro. Se o intestino estiver cheio, ele não funciona como deveria funcionar regularmente. Se a pessoa não tem o esvaziamento do intestino, ele também vai causar dor. Então, olha como o corpo ele é sutil e delicado. Você, numa manobra no intestino, vai otimizar o teu tratamento que você está fazendo lá na parte posterior. Interessante isso, né? Eu acho demais. Quando você faz a junção de vários componentes, você tem o resultado muito mais rápido do que usando só as mãos, porque você vai juntar todo um tratamento. Lembra que no método da massoterapia podal, ele é um compilado de técnicas cientificamente comprovadas. Então você pega várias técnicas e você aplica no movimento que você quer, na patologia que você está tratando naquele momento, tá? Trazendo a satisfação do seu cliente logo no primeiro atendimento. E com isso você ganha reconhecimento, você aumenta seu faturamento, você faz com que você seja uma pessoa muito prestigiada. Onde tiver pessoas com dor, você vai ser a primeira pessoa a ser indicada para melhorar. E também a gente tem a dor ciática de gestantes na gravidez. Não temos? Durante a gestação é muito comum o nervo ciático incomodar, porque ele é afetado devido ao rápido aumento de peso da mulher, mas também o crescimento da barriga, ela altera o centro de gravidade. Alterando o centro de gravidade, comprime o nervo ciático. Esse movimento ele é bem comum e a gente pode sim, massoterapeutas, a gente pode sim, você pode estar utilizando um método inovador, como o método da massoterapia podal, e você entendendo tudo o processo, como ele funciona, o processo terapêutico, você vai ajudar essa mãe a fazer a diminuição de dores no nervo ciático e até prevenir a dor no nervo ciático. Vai melhorar edemas, vai melhorar o controle de dor no geral, mas em especial o controle da dor ciática. Isso é importante a gente saber, porque tem muitas mães que sofrem com dores incríveis e depois da gestação elas continuam com essa dor. E lembra, a gente viu que ela pode perder a força muscular, porque daí a pessoa evita fazer movimento por causa da dor, né? E com isso você pode transitar com o método da massoterapia podal por vários caminhos, atender vários públicos. Essa é a delícia de você saber um método novo, inovador, eficaz, como o método da massoterapia podal. E aí a gente estava falando nas gestantes, no caso de gestantes, a gente tem manobras específicas, pontos específicos que você pode utilizar os pés lá na lombar.
ela tá numa condição diferenciada, sim, mas ela tem dor e ela precisa melhorar. Então, ela sentada e você, com os pés, você vai fazendo manobras com a parte da almofada superior, passa pelo arco plantar e a almofada superior, e com isso você mas são movimentos rítmicos em pontos específicos e diferenciado. E isso é transformador a gente saber. É muito transformador. E com tudo isso, você faz com que o cliente fique 100% satisfeito logo no primeiro atendimento. E depois, quando a criança nascer, você também pode utilizar outras técnicas para que ela melhore no atendimento, melhore na condição também do dor ciática, mas também na dor na cervical. E você fideliza essa mãe, porque ela vai precisar de tratamento posteriormente, né? Com isso, você aumenta a sua autoridade também. Pessoal, muito obrigada por estarmos juntos. Eu espero realmente que essa nossa conversa de hoje possa motivar cada uma de vocês a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com o método da massoterapia podal, que foi desenvolvida justamente para melhorar o que já era bom. A massagem, ela é transformadora. Ela transforma vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Um abraço, eu vou, mas eu volto.